Bondade e compaixão são o mais importante? Não, o mais importante é a ordem. O que mais se poderia dizer de uma plebeia que perturba tal ordem? Essas falas são da Alicia, e ela é a vilã de um jogo otome que a nossa protagonista ama. Pode ser só uma malvada que atormenta a heroína, mas a sua força tão verdadeira é admirável, além da sinceridade ácida de suas palavras. E também tem o fator que ela não consegue gostar da protagonista do jogo, a heroína, de jeito nenhum. Tipo, a academia de magia é só pra nobres, mas abriram uma exceção embora ela fosse uma plebeia. A clássica garota boazinha que só fala coisas bonitas, e usa seu sorriso inocente e angelical pra brincar com os sentimentos do príncipe. E o normal seria assim as pessoas quererem ser como ela. Só que se a nossa protagonista pudesse nascer de novo, com toda certeza ela gostaria de ser a vilã malvada. E dessa maneira, a nossa protagonista acorda e o seu nome é Alicia, uma menina de 7 anos de idade. E é a única menina da família Williams da alta nobreza. Os seus irmãos mais velhos tão gentis são só rotas alternativas naquele jogo. Aliás, a nossa protagonista já tá aí desde ontem, mas agora não tem dúvidas nenhuma, ela tá realmente no mundo daquele jogo. Ou, em outras palavras, ela reencarnou como a vilã. E não vai desperdiçar essa chance. Vai trabalhar duro pra ser uma vilã que vai entrar pra história. Dessa maneira, nossa menina já sai correndo toda agitada, dá bom dia pra sua mamãe e pra Rose, o que surpreende as duas. Aquela menina acordando cedo? Parece que a vilã original, na verdade, é uma criança bem preguiçosa. Só que se ela quiser realmente entrar pra história como vilã, não pode desperdiçar nenhum segundo. Portanto, pra começar, ela chega nos seus irmãos, que ficam surpresos dela estar acordada essa hora, e mais ainda porque ela pede pro seu irmão Albert ensinar ela a usar a espada também. Ela fala que quer ficar mais forte, mas ninguém acredita. Aliás, os outros dois são o Henri e o Alan. Mas deixando as zoeiras de lado com a nossa menina, o Albert fala que por ele tudo bem. Só que pra segurar a espada, ela ainda precisa ganhar um pouquinho de massa. Por isso, 100 abdominais e 50 flexões por dia, e se fizer por uma semana, ele ensina ela. Lembrando que ela é uma criança de 7 anos. Com isso ela aceita, mas vai deixar o treino físico pra noite. Agora é hora de focar em estudar magia. Obviamente nesse mundo existe magia, mas apenas os nobres possuem poder mágico e conseguem usar magia. E a magia em si tem vários atributos diferentes, mas tem como base 5 elementos: trevas, fogo, luz, vento e água. E os nobres de maior habilidade nesses atributos são chamados de 5 grandes famílias. Aí eles servem ao rei, o soberano, e compõem o núcleo do país. No caso, a família dela é sim uma das 5 grandes. Os Williams dominam a magia das trevas. E por mais que ela saiba que nasceu com talento, é preciso muita prática pra usar magia ainda. Talvez seja muito cedo mesmo ainda, mas espera aí. Naquela biblioteca inteira, não tem um livro sequer sobre magia? Então por hoje ela vai se contentar estudando outras coisas, como plantas. Aí ela vê erva que ajuda a baixar a febre, flor que brilha, árvore que voa. E nesse meio tempo, já anoiteceu. Alguém ficou bem absorta nos livros, e em um só dia ela conseguiu ler tudo isso. A personagem Alicia realmente tem muito talento. Agora a hora do estudo físico, e com um pouquinho mais de esforço dessa vez ela conseguiu. Pelo jeito pra isso, a Alicia não tinha muita aptidão. Logo, dia seguinte ela resolve treinar bem de manhãzinha. E surpreendentemente, dessa vez ela conseguiu fazer sem problema nenhum. Depois disso, biblioteca, aí no outro dia, treino, depois disso, biblioteca de novo. E assim ela foi continuando e aumentando os treinos físicos e a leitura por 7 dias. E agora que ela faz simplesmente 500 abdominais e 300 flexões, o seu irmão Albert não vai ter desculpa. Dito isso, sua família tá um pouco surpresa com o comportamento dela esses dias. Mas a nossa pequena Alicia fala que tá tudo normal. E ela fica toda feliz por dentro porque parece que ela já tá tramando alguma coisa, ou seja, coisa de vilã. Só que parece que o Albert vai se ausentar hoje. Parece que o Paul combinou de dar um tour pela academia de magia com a turma toda. Porque querendo ou não, nosso menino Albert já tem 12 anos e com mais 3 anos ele já pode se matricular. Então a Alicia vai na biblioteca de novo enquanto ele tá fora. E quando dá a hora do seu irmão voltar, ele tá com todos os personagens de diferentes rotas do jogo. O Eric, da família Hudson, cabelo vermelho, é usuário da magia de fogo. O Finn, da família Smith, cabelo claro, é usuário de magia de luz. O Gally, da família Evans, com cabelo meio prateado, é usuário de magia de vento. E o Curtis, da família Kenwood, com cabelo verde, usa magia de natureza. Mas no caso ele não é parte de nenhuma das 5 grandes famílias. E por fim, mas também o mais importante, o filho único do rei, príncipe Duke Seeker, cabelo azul, usuário de magia de água. E é ele que se casa com a heroína no final feliz do jogo. E pra falar a verdade, ele também é o preferido da nossa protagonista. Mas ela não liga de deixar o romance pra heroína e aproveitar essa oportunidade pra já deixar uma impressão de vilã. Com isso, a nossa pequena Alicia se introduz pra todo mundo ali, e a beleza deles pode ser bem ofuscante, mas esse é um momento importante. Ela não pode deixar que eles imaginem que a maior vilã da história é uma criança sem modos. Então, graciosamente, ela se apresenta de um jeito bem diferente do que seus irmãos descreveram. Nisso, o príncipe, que não tá prestando muita atenção, pergunta pro Albert se ele não ia mostrar as habilidades com a espada. E é aí que a nossa Alicia entra. Ela pede pra treinar junto porque foi o que seu irmão prometeu. Só que eles não acreditam que ela realmente fez os abdominais e as flexões. Então, como ela estava sendo ignorada, ela simplesmente pega a espada do Alan, dá um chute na árvore que derruba uma maçã e corta ela no meio no ar. Ainda fala que avisou pra não debocharem dela. E desse jeito, os irmãos dela aceitam, enquanto a nossa menina vai se trocar imediatamente. E isso parece ter chamado a atenção do príncipe Duke. Logo, simplesmente 1 ano depois, desde que seu irmão tá ensinando ela a usar a espada,
O que ela faz é balançar essa espada todo dia, porque segundo ele, ela precisa se acostumar a segurar uma espada durante horas. E se não fosse pra virar a maior vilã da história, ela já teria desistido faz tempo. Aliás, ao longo desse ano, o príncipe Duke tem visitado eles frequentemente. Então, durante uma pausa, pela primeira vez, ele fala com ela. E ele pergunta por que ela quer tanto aprender a lutar com espada. Com isso, ela fala que vai ser a vilã, ela vai ser aviltantemente habilidosa como espadachim. E ele fala que mal pode esperar pra ver isso. Nisso, o irmão dela chega, interrompe os dois. Ele fala que achava que o Duke estava visitando eles com frequência por causa dos livros. Mas, olhando pra sua irmã, pergunta se tem outro motivo. E o príncipe solta um quem sabe. Lembrando que são duas crianças de 13 e 8 anos. Cortando agora para uma reunião com o rei, o tópico é a Vila Loana, e parece que as condições de vida lá pioram a cada ano. Ao mesmo tempo, se eles intervirem sem cautela, o povo não vai ficar calado. Será que não seria mais proveitoso priorizar a procura pela Rosa Dourada do que cuidar de uma vila de criminosos? E eles, das 5 grandes famílias, falam para a majestade que o momento seja adequado para uma pausa. E o rei concorda. Então, hora do chá, e o pai do Finn fala pro pai da Alicia que parece que o menino quer convidar a senhorita Alicia pra visitar eles em breve. O pai do Eric e do Gary também fala que só ouviram coisas boas dela. Então o Arnold, que é o pai dela, explica que ela era uma criança bem mimada. Só que faz um ano mais ou menos que ela de repente começou a frequentar a biblioteca. E isso intriga ele até hoje. Logo cortando pro dia em que a Alicia e seus irmãos visitam o Finn, não só isso, parece que o rei também tá lá. Mas a Alicia vai pro quarto das crianças. Então ela vê um mapa. E se ela bem se lembra, no final do jogo a Alicia é condenada ao exílio em outro país. Ou seja, será que já é o desfecho? Uma criança de 7 anos vai ser mandada pro exílio? E pra piorar as suspeitas dela, o rei simplesmente aparece do nada. Mas a nossa pequena Alicia mantém a compostura e se apresenta graciosamente. Só que o rei já vai direto pro assunto, que é com ela. Aliás, ele só fez essa visita por causa dela. Com isso, ele pergunta como ela enxerga o posicionamento do país deles, o Reino de Durkes, no cenário mundial. Pelo jeito o rei tá falando de política com uma criança de 8 anos? Será que é um teste? Ou melhor, será que é um teste de vilania? Só pode ser isso, os deuses querem saber se ela é capaz de se tornar uma vilã formidável. Nesse caso, lá vai a resposta dela. Embora o Reino de Durkes seja a maior potência atualmente, não pode ser considerado um bom país. Uma baita resposta vilanesca. Mas ela continua, eles têm um grande poder econômico, porém, a nobreza concentra a maior parte da riqueza. E a diferença entre classes é alarmante. Por exemplo, em vilas marginalizadas como Luana, dizem que o povo não sabe sequer se terá dinheiro pro pão do dia seguinte. Com isso, o descontentamento com a nobreza só aumenta, e uma revolução pode surgir a qualquer momento. Nisso, o rei pede uma solução para a questão do problema na distribuição de renda. E como uma vilã de verdade não foge, a pequena Alicia sugere que tal eles se aproveitarem das minas de ouro do vizinho deles, o reino de Calvera. Mas não uma anexação de territórios, ela sugere que eles patrocinem esforços de independência em Calvera. Porque no caso eles devem evitar qualquer conflito com Laval. Aí publicamente eles manteriam a relação atual, mas estabeleceriam comércio com Calvera. Assim, eles teriam uma dívida de gratidão com eles. E quando conseguissem a independência, teriam ainda mais vantagens nas negociações com eles. Mas na mente da nossa protagonista, é claro que usar os outros para obter lucro é algo que a heroína toda boazinha jamais pensaria. Então, se continuar assim, ela certamente vai ter um embate com a heroína em breve. Então o rei se levanta e fala que foi muito agradável conversar com a senhorita Alicia. E parte, o que alivia a nossa menina que na verdade estava bem tensa. Aliás, o príncipe vai até perguntar se ela ficou nervosa. Do lado de fora, o rei fala que foi uma experiência interessante. Dito isso, o pai do Finn tem uma notícia urgente. Parece que a Rosa Dourada foi encontrada. Mas voltando para as crianças, a Alicia é recompensada, podendo comer qualquer tipo de doce que ela quiser. O que claro é o que uma criança de 8 anos devia estar fazendo. E o príncipe Duke, que antes era chamado de Príncipe de Gelo, tá emanando um vento cálido da primavera. Logo, fim do dia, e o príncipe Duke chama a Alicia pra simplesmente dar um presente pra ela. Um pouquinho atrasado, mas feliz aniversário. Então ela abre e toma um susto, porque aquilo é um diamante. O príncipe até acha que ela não gostou, mas ela fala que vai ser seu novo tesouro. Mas o fato é que nesse mundo, diamantes são ainda mais valiosos do que no mundo em que ela vivia, o nosso. E ela não consegue entender o significado disso. Voltando para a reunião das 5 grandes famílias, é realmente a Rosa Dourada. E basicamente o dono dela é um padeiro qualquer. O que aconteceu é que quando a sua filha nasceu, uma rosa rara nasceu em seu jardim, por isso ele a guardou. Ou seja, a filha dele só pode ser a Santa. Uma jovem que, segundo a lenda, unirá forças com o governante do reino para guiar o povo e salvar o mundo. No caso, quando esse tal governante nasce, uma rosa especial também floresce. E a rosa azul simplesmente floresceu para o príncipe Duke. Então, com a união dos dois na liderança desse país, um progresso nunca antes visto no reino os espera. Contudo, a mudança sempre vem acompanhada de sacrifícios. E parece que tem outra parte da lenda que não é revelada pra gente, mas o rei fala que eles devem aceitar o destino de qualquer jeito. Voltando pra nossa menina, ela gostou bastante do presente do Duke, principalmente porque é pequeno, então não atrapalha nos agachamentos dela. Além de que se ele se apaixonar pela heroína e pedir de volta o presente, a Alicia vai dizer um não de boca cheia, como uma verdadeira vilã. Aliás, uma criança de 8 anos acabou de terminar 1000 agachamentos. Mas é claro, porque a estreia da vilã, que vai entrar pra história, tá chegando. Logo indo pro príncipe, bem mais velho, ele tá no seu quarto e chama por uma tal de Mel, que pelo que parece estava escondendo sua presença, mas ele facilmente a encontra.
Então ela fala que tá tudo certo e entregou o recado que ele ordenou. Só que pergunta se isso realmente faz sentido e eles soltam, quem sabe. Mas antes de ir pra esse futuro, voltando pro presente com a nossa menina, ela tá vendo que se ela atravessar o bosque atrás da mansão, ela consegue chegar na Vila Luana. Ela diz tudo aquilo pro rei sobre lá, mas ela só viu isso nos livros, então como uma boa vilã, ela precisa ver com os próprios olhos. O problema é que nem no sonho mais feliz dela ela vai conseguir permissão pra ir. Ou seja, só resta sair de fininho. Assim, já de noite, no meio da floresta, um pouquinho amedrontadora, que só não dá mais medo que a nossa pequena vilã. Ela tá indo em direção à Vila Luana, que é cercada por uma barreira mágica pra conter os prisioneiros jogados lá. Mas como ela é nobre e tem poder mágico, ela consegue passar. E sobe um fedor logo de cara. As pessoas sem casa dormindo no chão de terra. A situação é mais crítica do que Alicia pensava. Então de repente alguém toca suas costas. Ela já vira em guarda, mas vê que os olhos daquele homem não funcionavam. Assim ele avisa que não precisa ter medo e é bom guardar essa espada, porque nessa vila mostrar essas coisas acaba chamando mais atenção. A Alicia avisa que foi lá ver as coisas pessoalmente e o homem pede pra ela segui-lo. Com isso, numa cabana, a Alicia pergunta quem é ele, e o nome dele é Will. Aliás, mesmo não enxergando, ele percebe que ela é da nobreza, porque dá pra perceber coisas mesmo sem a visão. O som é um exemplo, porque os passos dela têm uma sutil diferença entre o pé esquerdo e o direito. Ou seja, o centro de massa do corpo dela não estava centralizado, provavelmente por causa de uma espada. Também pelo ruído das roupas, ele soube que eram femininas, além do cheiro dela, que mostra limpeza e refinamento, coisa estranha nesse lugar. E se ela veio de fora da vila, só pode ser alguém da nobreza porque possui poder mágico. Porque quando Will enxergava, ele vivia cercado de pessoas como ela. Parece que ele costumava trabalhar no palácio, só que confrontou alguém importante e sofreu as consequências de sua ira. Assim acabou sem visão e nessa vila. Mas isso são águas passadas. Então a Alicia se apresenta e pergunta o que ele disse para sofrer isso. E foi algo do tipo, ser mantido por muito tempo não torna uma tradição adequada à realidade atual deles. Então Will continua e indaga a Alicia por que ela acha que eles estudam o passado. E no caso, é para buscar um presente ainda melhor. Os livros podem trazer um imenso conhecimento, só que se não usá-lo para construir um futuro melhor, é inútil. E a nossa menina não consegue acreditar que uma pessoa tão sábia foi expulsa do palácio. Aí Will fala que se dissesse que não sente raiva dos nobres, ele estaria mentindo. No entanto, ele acredita que um dia os seus atos serão reconhecidos. Portanto, depois desse monólogo todo, agora é a vez da Alicia contar a sua história. Então a nossa menina começa a falar e quando percebeu, ela já estava contando tudo sobre ela, inclusive o sonho de ser vilã, enquanto o vovô Will escutou ela com uma expressão atenta e calma. Com isso, já de saída, a Alicia avisa que vai voltar. E não adianta tentar impedir ela. Por isso, Will fala que se ela insiste em ir, é pra ir à noite. E desde então, 2 anos se passaram. Nesse tempo, ela continuou a ler livros, aprimorou sua habilidade com a espada e escapou às vezes para conversar com o vovô Will. Mas a maior novidade é que o Albert, seu irmão, fez 15 anos e entrou para a academia de magia. O palco principal do jogo, provavelmente até a heroína e o príncipe Duque devem ter se conhecido. E a Alicia mal pode esperar para aparecer como vilã nesse cenário. Aliás, achei que nesse tipo de jogo a vilã tinha a mesma idade da heroína, né? Só que ela no caso é 5 anos mais nova. Então, um dia no castelo, o Sr. Eric convida a Alicia para ir na cidade. Mas preocupado em não deixar os dois a sós, o seu irmão Henri vai também. Logo, já na cidade, eles vão para a loja de um conhecido do Eric. A Alicia já se apresenta para o gerente, o Paul, e parece que é uma loja onde vendem todo tipo de planta. Só que principalmente ervas medicinais, já que ele é de uma família de magos da natureza. Mas no caso, não são nobres de alto escalão. Aí ele começa a contar sua história, falar que plantas são incríveis, e ele começou essa loja com o sonho de usar esse conhecimento para ajudar pessoas. Então os dois começam a falar de plantas, tipo a Josia, que basta uma colher para baixar mesmo a febre mais alta. Mas a Alicia fala que não é que ela gosta de plantas, é só que seria vergonhoso se ela não soubesse disso. Só que eu não sei se eles entenderam muito bem essa fala como uma fala de vilã. Talvez ela precise praticar mais um pouco essa atitude. Aí o gerente chama ela de inteligente e fala pro Eric que se ele continuar bobeando, o número de rivais só vai aumentar. Já de volta no palácio, o príncipe Duque parece que não ficou muito feliz com esse encontro do Eric e da Alicia, e nem dos outros falando que querem sair com ela também. Com isso, a Alicia fala pro Albert, seu irmão, que quer se inscrever pro exame de qualificação pra espadachim. A nossa menina quer medir o progresso desses últimos anos, só que ninguém na família dela deixa ela fazer. Então o Albert fala que ela só tem 10 anos, que é uma menina, mas ela contra-ataca que regras não diferem em gênero e todos seus irmãos já tinham feito na mesma idade. Nisso, o Albert fala que já chega, aumenta a voz, mas a Alicia não abaixa a cabeça e fala que jamais vai desistir. E sai batendo porta toda orgulhosa porque essa cena foi digna de uma vilã bem maléfica. Dessa maneira, mais tarde, ela tá andando pelo palácio e ouve o seu pai conversando com seu irmão sobre ela. Nisso, ela entra com tudo e pede pra pararem de tratar ela como uma criança. Só que no caso, ela é literalmente uma criança. E como o pai dela, ele naturalmente se preocupa com a sua filha. Mas ele faz uma promessa com ela, que quando ela fizer 15 anos e se matricular na academia de magia, ele conta tudo o que ela quiser saber. E ela aceita. Só que só entre eles, o pai dela fala pro Albert que a habilidade da Alicia com espada já nem se compara a de outras crianças. Se ela fizesse o exame de qualificação, ia atrair atenção tanto positiva quanto negativa. Dito isso, o Albert sabe que ela já é conhecida entre as 5 grandes famílias e sabe que não vai conseguir escondê-la por mais tempo. Só que ao menos enquanto é criança, eles querem que ela tenha a chance de aproveitar. Todavia, com a nossa protagonista, ela tá brava e vai visitar o vovô Will pra desabafar. Só que no caso, é a primeira vez que ela vai durante o dia.
Então ela entra na Vila Luana e logo de cara vê pessoas, coisa que não se vê à noite. Só que a realidade de dia é mais nua e crua. Nisso ela vê um garotinho sendo maltratado até ele nem conseguir se mexer. Mas quando ela tá pensando em intervir, o vovô Will aparece. Desse jeito, já cortando pra cabana dele, eles conseguiram levar aquele garotinho, mas o vovô Will fala que é muito difícil dele ficar bem. Infelizmente, na Vila Luana, isso não é incomum. Então o vovô ali contextualiza que ele costuma juntar as crianças pra ensinar elas a ler, escrever, fazer contas. E aquele garoto se chama Gil e é órfão. Mas mesmo só com 6 anos, ele é tão sagaz que já impressiona um adulto como Will. Provavelmente, se tivesse educação adequada, ele se tornaria um homem exemplar. Só que, infelizmente, nessa vila de criminosos, mesmo as crianças que nascem lá são tratadas como criminosos. Por isso, a Alicia não deve se culpar. Já de volta no palácio, ela não consegue aceitar que só por nascerem em lugares distintos, as vidas são tão diferentes. E a Alicia começa a se sentir impotente, porque não é como se ela quisesse salvar as pessoas. Afinal, isso não é coisa de vilã, né? É a heroína que salva as pessoas. Só que nesse sentido, se a heroína consegue, é vergonhoso pra sua rival não conseguir também. Dessa maneira, dia seguinte, ela vai pra cidade na loja do pau e pede um pouco de Josia. Ele pergunta se tem alguém machucado, se tem alguém doente, mas logo entende o recado. Então entrega a Josia e explica como funciona. Além de que dessa vez é por conta da casa. Ele só quer que em troca, a Alicia seja uma cliente fiel. Então de volta na Vila Luana de noite, depois de aplicar o medicamento, o vovô Will fala que a vida do Gil não tá mais em risco. E isso graças a Alicia. Mas a nossa menina começa a falar que percebeu que não tem poder, mesmo que ela achasse que ela treinando o suficiente. Por isso agora ela vai se dedicar ainda mais aos treinos e estudos para se tornar uma vilã que entrará para a história. Então dia seguinte ela tá na biblioteca e quando decide que precisava aprender magia logo, uma sessão inteira aparece. Não só isso, ela inteira são de livros de magia. E a nossa menina só aceita que não tinha reparado nessa sessão. Com isso começam os estudos e parece que existem níveis diferentes de magia. Pro nível 50 ou superior é necessário o poder das 5 grandes famílias. Além de que a magia de maior nível registrada é de nível 100. Dito isso, ela sabe que em certo ponto do jogo, a heroína e o príncipe Duque usam uma de nível superior a 100. Aí como vilã, talvez esse mundo não permita que ela seja mais poderosa do que a heroína. Contudo, essa não vai ser uma desculpa pra ela não se esforçar. Então começa com uma de nível 1, magia pra fazer um objeto flutuar. Só concentrar o seu poder mágico dentro do corpo e fluir ele pra ponta dos dedos, sem palavra mágica nem nada. E voa lá, o livro tá flutuando. Mas ela ainda precisa treinar um pouco. Então, alguns dias depois, a Alice já consegue usar magia de nível 5 para mover todas as prateleiras da biblioteca. Só que parece que abrir mão de horas de sono para praticar não fez bem a ela. Corpo pesado, dor de cabeça que não passa há dias. Aí ela resolve que ia descansar um pouco, mas o seu pai grita por ela. Parece que a sua majestade tá lá e gostaria de conversar com a nossa menina de novo. Depois de 2 anos, mais um teste de vilania. E cortando pro rei, o príncipe Duque tá indo junto porque ele não acredita que o seu pai foi só pra conversar. Logo, já na reunião, além do príncipe e do rei, os líderes das 5 grandes famílias também estão ali com a Alicia. E indo direto pro assunto, a sua majestade pergunta se ela gosta desse país. Ou melhor, o que ela acha da forma como o governo desse reino funciona. Cara, qual que é desse rei pedindo dica pra uma menina de 10 anos agora? Aí a Alicia começa a pensar na resposta mais adequada pra uma vilã, mas lembrando do Gil, ela solta que o privilégio que a nobreza tem sobre os demais é odioso. Todo mundo ali fica chocado, mas ela continua que é detestável. Afinal, basta nascer em família nobre. Nisso, qualquer palerma inútil é considerado superior. Não que todos sejam assim, contudo, a única condição pra ser um nobre é possuir poder mágico. E tipo, poder mágico não tem relação com habilidade política. Aí não importa o quanto talento tenha, um cidadão comum não tem sequer oportunidade. Eles já devem ter perdido inúmeros talentos por causa disso, e tamanha ignorância até dá dor de cabeça pra nossa menina. Os líderes ali não gostam muito da resposta dela, até levantam a voz, o que a nossa menina não gosta porque a parte da dor de cabeça é real. Então, uma última pergunta, o rei pergunta pra Alicia se ela tem consciência de que isso se aplica a ela mesma. Será que ela não se importa se um dia perder sua posição na alta nobreza? Mas claro que ela tá ciente da grande sorte de ter nascido nessa família. Por isso, ao almejar manter essa posição privilegiada acima de pessoas mais talentosas que ela, seria deselegante. E o rei finaliza falando que ela é realmente uma criança excepcional. Logo, já do lado de fora, a Alicia não sabe se conseguiu dar respostas à altura de uma grande vilã porque ela tá com bastante dor de cabeça. Então sua visão fica turva e quando ela ia desmaiar, o príncipe Duque aparece. Ele repara que ela tá com febre e o Albert também aparece. O irmão fala pra deixar a irmãzinha com ele, só que o príncipe Duque fala que ele mesmo cuida disso. Então, já no quarto, a nossa menina acorda, e o príncipe Duque manda ela tomar um remédio, só que ela tá meio zonza ainda. Então, como pelo jeito ela tá quase morrendo e o príncipe tá super preocupado com ela, ele decide que a única maneira de dar o remédio é boca a boca. Pois é. Não sei muito bem o que achar desse final. Tipo assim, na cabeça dele ele tá salvando a vida dela, né? Mesmo que ela tenha só febre. Então calma que não foi nada romântico. Mas só lembrando que ele tem 15 anos e ela 10. Por isso, pelo menos oremos pra mais um time skip logo. E sobre a história, eu tô gostando. Então é isso, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado, espero que tenham gostado. Deixa o like se gostou, que ajuda bastante. Comenta aí o que achou do episódio, se inscreve no canal pra continuar acompanhando. E agradeço pelo feedback no primeiro episódio, que muita gente gostou pelo jeito. Mas é isso, tamo junto, valeu, falou!